Olá, tudo bem? Espero que sim. Meu nome é Diller Santos e eu vim trazer nesse vídeo um pequeno manual de audiovisual para artistas da cena. Eu faço parte do coletivo Trilobita Filmes, que há 10 anos vem se dedicando a fazer registro audiovisual de arte. A gente filma peças de teatro, faz clipes de música, filma performance de rua, enfim, dança. Essas artes da cena a gente tem feito registro nesses últimos 10 anos. Se você quiser conhecer um pouco mais do nosso trabalho, pode nos procurar nas nossas redes sociais. Aqui estão alguns dos trabalhos que fizemos nesses últimos anos, com artistas muito queridos. É sempre um momento muito divertido, de muito aprendizado, de conhecimento desses processos criativos, desse mundo muito incrível, né, dos artistas. Então, o nosso assunto aqui é audiovisual. E não tem como fugir. Audiovisual é a junção de duas palavras, né? Duas dimensões. A dimensão do áudio, do som, da captação e controle do som. E o visual é a captação e controle da luz. Esse fenômeno que a gente conhece como fotografia. Então a gente vai começar separando essas duas coisas para depois uni-las novamente no final desse vídeo. Vamos começar falando de fotografia. A fotografia, como a palavra grega diz, né, fotografia é escrever usando a luz ou desenhar usando a luz. Então, boa parte do trabalho aqui de entender para ter uma boa fotografia é entender a luz, entender como que esse equipamento chamado câmera fotográfica capta e manipula a luz. E a câmera pode ser uma câmera dessa, como eu estou usando aqui na minha frente, pode ser a câmera de um smartphone, pode ser uma handcam dessas de filmar a família no final de semana, pode ser uma GoPro, uma câmera de esporte. Não importa muito qual é o equipamento. O mais importante é você conseguir entender os pilares da fotografia para extrair desse equipamento o seu melhor, né? Então não adianta você ter uma câmera super complexa, com muitas funções, se você não entende o que faz aquilo. Você não vai conseguir fazer nada incrível com uma câmera incrível sem conhecer de fotografia. Por isso é importante para qualquer tipo de equipamento que você for utilizar na sua produção audiovisual, você conhecer um pouco de fotografia. Eu vou falar aqui dos três principais pilares da fotografia que são super importantes para a gente poder formar uma imagem de qualidade. Vamos aos princípios da fotografia. Os três princípios aí, os três pilares da fotografia que eu quero trazer para vocês agora são esses, né? O ISO, que é o controle da sensibilidade, a abertura da lente e a velocidade do obturador. Entendendo muito bem essas três coisas, a gente vai conseguir fazer uma boa fotografia, captar essa imagem da melhor maneira que for possível, né? Usando a luz ao nosso favor. Para começar, vamos falar do ISO, que é a sensibilidade do nosso sensor. As câmeras de filme usavam um filme fotográfico que nada mais era do que uma película de acetato impregnada com substâncias químicas fotossensíveis. Toda vez que um raio de luz, um fóton, batia nesse filme, isso gerava uma reação química. As câmeras digitais, como essa que eu estou utilizando, ela não tem um filme de reação química, ela tem um sensor eletrônico. Toda vez que a luz bate nesse sensor, pelo efeito fotoelétrico, isso dispara um sinal eletrônico que é decodificado e depois gravado para formar um pixel dessa imagem. O ISO é a sensibilidade desse sensor. É um número que vai de 50 a 6.000, dependendo da câmera, e esse número significa assim: quanto menor for o ISO, menor é a sensibilidade. Quanto maior o número, maior é a sensibilidade. Na imagem ao lado, a gente vê a mesma cena, com a mesma iluminação, sendo fotografada com várias sensibilidades diferentes. A gente entende que no mundo da fotografia há muitos trade-offs. Você consegue melhorar um aspecto, piora outro. Você melhora daqui, piora de lá. Então a gente tem que conseguir jogar com isso para extrair da cena a melhor fotografia possível. Então quando você olha uma imagem dessa, você diz, bom, tá resolvido. É só aumentar o ISO que eu não preciso melhorar a iluminação da minha cena, da cena que eu estou fotografando. Não é bem assim, né? Sim, aumentando o ISO você vai ter uma maior sensibilidade, portanto você consegue obter imagens visíveis em situações de pouca luminosidade. Entretanto,
quando você aumenta demais o ISO, começa a surgir um efeito chamado de ruído. O ruído nada mais é do que quando não tem informação, não está chegando nenhum pixel naquela região da sua imagem, o sistema digital ele não tem como adivinhar o que tinha ali. Então, de vez em quando aparece um pixel iluminado com uma cor que não estava ali, né, naquela cena de verdade. Isso acontece quando você puxa demais o ISO, você está puxando a claridade da imagem artificialmente, aumentando a sensibilidade ali do seu sensor, e você tem uma cena pouco iluminada. Então, sei lá, o cabelo preto do ator, uma roupa, um figurino escuro, a rotunda no fundo do palco, esses locais que tem pouca luz, que estão emitindo pouca luz ou refletindo pouca luz, vão ter ruídos, né? Aparecem esses grãos, esses pixels coloridos nessa sua imagem. Não que isso seja errado, não tem errado em fotografia. O que tem é você ter controle da situação. Está acontecendo esse ruído, pode ser legal, pode ser um efeito interessante, desde que você queira, né? Agora, você fez toda a sua filmagem, no final você descobre que estava assim e não era o efeito desejado, não é legal. Então é bom que você entenda que pode acontecer isso quando você puxa o ISO. Então tá bom, vamos diminuir o ISO, diminui o efeito do ruído. Sim, certamente. Mas a cena fica escura. Não tem o que eu possa fazer? Tem. Vamos mexer em outros parâmetros da nossa fotografia. O próximo parâmetro é a abertura da lente. As lentes de máquinas fotográficas têm uma estrutura chamada íris. Assim como o nosso olho, a íris da máquina fotográfica, da lente, pode se fechar ou se abrir. Quando se fecha, deixa passar menos luz. Quando ela se abre, deixa passar mais luz. Então, se a gente quer uma imagem mais clara, e é isso que a gente quer quando está fazendo fotografia, a gente precisa que essa luz chegue, a gente pode abrir essa íris e deixar a luz passar para dentro do nosso sensor. Se tiver muito iluminado, se for um ambiente com muita luz, a gente pode fechar um pouco a íris e restringir a entrada de luz na nossa imagem. Se o meu problema era pouca luz, ok, vamos abrir toda a íris, vamos pegar uma lente bem luminosa que o problema está resolvido. Sim, só que, lembra dos trade-offs, isso gera uma outra complicação. Quanto maior for a abertura da sua lente, menor é a profundidade de foco. A profundidade de foco é algo assim, toda imagem você tem algo que está na frente, aqui em primeiro plano, fora de foco, um plano que você quis fazer o foco e algo que está no fundo, fora de foco também, né? Então, você tem uma camada da sua imagem que está no foco, uma camada média. Nem o primeiríssimo plano, nem o último plano estão no foco, mas tem uma camada média que está no foco. Se você abrir demais a sua lente, você estreita essa camada de foco. Esse campo de foco fica muito estreito. Qual é o problema disso? Bom, isso traz um efeito, primeiro, interessante. Nessa foto você vê esse efeito aparecendo. A imagem da esquerda, você vê uma fotografia, a mesma cena, tirada com duas regulagens diferentes. Na da esquerda você vê uma flor, né? Ela está no foco e repara, não dá para ver o que tem no fundo, tá tudo fora de foco. Isso é interessante porque faz um recorte do seu objeto principal, ele se destaca, né, do resto da imagem. É um efeito bonito, interessante. Na imagem da direita você está vendo a mesma cena, as mesmas flores com uma regulagem diferente, com a íris um pouco mais fechada. Qual é a diferença? Você está vendo o que tem no fundo. Você consegue ver ali outras plantas, outras flores no fundo dessa imagem. Então, se eu abrir bastante, fica interessante esse fundo desfocado, mas o foco fica crítico para quem está filmando. Então, aqui, por exemplo, eu estou usando uma lente com abertura de 1.8, bem luminosa, mas acontece isso. Se eu for um pouquinho para frente ou um pouquinho para trás, eu saio de foco. Então, pensa isso acontecendo para um ator em cena, um performer. Quem está filmando tem que estar ali muito atento, muito concentrado para fazer esse tipo de imagem, e ainda assim é difícil, porque se mexer um pouquinho, sai. Algumas lentes são tão luminosas que se você fizer foco na ponta do nariz, o rosto fica fora de foco, né? De tão estreito que é esse campo. Então você vai ter que ter esse controle. O que você quer na sua imagem, como que você quer, qual é a regulagem que você vai colocar. Então, tá, eu não quero perder o fundo.
ou perder o foco toda hora. Então eu preciso fechar um pouco o obturador. Mas se eu fechar, diminui a luminosidade. Não tem o que fazer? Tem. Ainda a gente pode mexer em mais um parâmetro. A velocidade do obturador. A velocidade do obturador diz quanto tempo aquela imagem vai ficar sendo exposta para o sensor captar. É o tempo de exposição, é o início e o fim da exposição dessa imagem. Na imagem ao lado, dá para a gente perceber a mesma cena noturna de uma avenida com carros passando à noite e você consegue ver que elas foram tiradas com uma diferença na regulagem da velocidade do obturador ou o tempo de exposição da foto. A foto de cima teve um tempo menor, então a gente vê os carros ali como se eles estivessem parados na avenida. Na foto de baixo, reparem o que aconteceu com as luzes, né, dos faróis. É até difícil identificar onde é que estão os carros, a gente só vê os rastros das luzes passando, porque o tempo de exposição foi mais longo. Tá errado fazer isso? Não tem certo e errado. O que você queria conseguir com essa imagem? Lá, eu vou visitar uma cachoeira, quero fazer uma foto daquele efeito de véu de noiva. Como é que faz? É assim, aumenta o tempo de exposição, põe lá alguns segundos de exposição. Nossa, vai entrar muita luz? Sim, daí eu compenso fechando a íris da minha lente, diminuindo o ISO do meu sensor e consigo fazer uma foto bonita daquela cachoeira. Mas isso se eu quiser, né? Às vezes eu não quero fazer esse efeito. Então eu preciso ter controle do que está acontecendo com o tempo da exposição. Na fotografia parada, né? Vou tirar uma fotografia, fazer um retrato e tal, não tem muito problema com isso. O problema é que a gente está falando de vídeo, né? Essa coisa do filme. O que é o filme se não uma sequência de fotos encadeada? E como a gente vai ter uma sequência, uma foto atrás da outra formando o vídeo, né? Uma imagem captada depois da outra, depois, isso que vai formar o vídeo na hora que a gente está apresentando essas imagens em sequência, a gente começa a ter um limitador. Veja nessas imagens, eu tenho aqui 3 linhas do tempo, como se fossem 3 situações de regulagem de tempo de exposição da nossa câmera, agora pensando em vídeo, né? Uma imagem após a outra. A linha do tempo de cima está ok. Então o tempo vai passando, eu exponho a imagem para o meu sensor, fecho o obturador, essa imagem vai ser salva num cartão de memória, lá, sei lá onde você está gravando isso, e aí expõe a próximo frame, fecha, abre, fecha, né, capta a imagem. Então isso está acontecendo num tempo. Se eu diminuir o tempo de exposição, o que vai acontecer é a segunda, é o que a gente está vendo na segunda linha do tempo. Na linha do tempo do meio, o que a gente está fazendo ali é agora captar imagens com um tempo mais curto do obturador. Então a imagem é exposta por menos tempo a cada frame. Se você tiver um ambiente muito bem iluminado, essa é uma possibilidade que vai acontecer. Aqui tem um detalhezinho chato que pode afetar a sua produção. Quando a gente está usando luzes artificiais, no meu caso aqui, por exemplo, a gente tem esses equipamentos estão ligados à rede elétrica, né, da nossa casa, do teatro, sei lá. E as lâmpadas e a rede elétrica tem uma frequência, né? A corrente alternada tem uma frequência, geralmente é alguma coisa perto de 60 Hz. Ela oscila 60 vezes por segundo. Uma lâmpada de LED, quando a gente olha para ela, parece que ela está acesa o tempo todo, mas é como se ela estivesse acendendo e apagando 60 vezes por segundo. Se você estiver usando a sua câmera com uma velocidade de obturador muito grande, ou seja, muito rápida, né, uma velocidade rápida, expondo a sua foto por pouco tempo, o que pode acontecer é que pode dar uma oscilada na imagem. Como assim? O obturador se abre bem na hora que a lâmpada apagou. E aí ele se fecha, e aí a lâmpada acende. E aí a lâmpada apaga, o obturador abre e expõe a sua imagem sem luz. Aí o obturador fecha, a lâmpada acende. Quando a lâmpada acende e apaga, o obturador abre. Ou seja, você fica captando só a imagem quando está escuro. Isso pode ser percebido como linhas horizontais passando assim na imagem. Se você está vendo alguma linha horizontal passando aqui, é porque sim, eu estou usando uma lâmpada de LED aqui na minha casa, um desses equipamentos aqui de iluminação, né, caseira. Eu não estou num estúdio de gravação. Esse aqui é a sala onde eu costumo trabalhar, editar os meus vídeos, que tem
algumas limitações de iluminação. Para sua produção não fazer isso, você tem que prestar atenção se está tendo muito sincronismo entre a captação, a velocidade ali do obturador e a frequência da rede elétrica. O ideal, como fugir disso? Você pode simplesmente usar outro tipo de lâmpada, lâmpadas incandescentes não dá tempo, por mais que a rede oscile 60 vezes por segundo, o filamento da lâmpada não vai esquentar e esfriar 60 vezes por segundo, então esse efeito diminui bastante com lâmpadas de filamento, outras tecnologias que não sejam LED. Na terceira linha do tempo, a gente chega num ponto importante dessa parte da velocidade, que é o seguinte: a gente pode aumentar o tempo de exposição e, portanto, aumentar a quantidade de luz que vai formar a nossa imagem, mas temos um limite. No vídeo não dá para a gente sobrepor um quadro no outro, porque a gente tem que encerrar aquele quadro, né? A gente começa a expor, para de expor. Isso é uma foto e é essa imagem que vai ser salva. Então, se eu estou filmando, por exemplo, a 30 quadros por segundo, um dos padrões aí, 30 quadros por segundo, o meu tempo de exposição pode ser, no máximo, 1/30 segundos, para que dê tempo de eu captar 30 quadros. Eu não consigo filmar 30 quadros por segundo expondo meio segundo para quadro, porque haveria essa sobreposição e isso não dá, fisicamente não dá certo, ou pelo menos com os nossos equipamentos não é possível fazer isso. Então a gente tem um limite quando a gente trata de vídeo, que na fotografia estática não tem esse limite. Eu posso fazer uma foto noturna e expor durante 2, 3 horas a mesma foto. No vídeo é isso. Se eu estou filmando 24 quadros por segundo, eu vou poder no máximo 1/24 segundos de tempo de exposição. Ok, então a gente já viu a questão do ISO, a gente já viu a questão da abertura da lente, a gente já viu a questão do tempo de exposição, a velocidade do obturador. Não tem o que a gente possa fazer, mas a gente pode mexer na iluminação, né? Numa produção, num teatro, você tem lá todas aquelas varas de luz, e você, né, o seu técnico de luz, alguém que fez o desenho de luz, consegue então fazer pensar nisso, né? Quando a gente está fazendo uma produção mais caseira, assim, às vezes numa necessidade de improviso, a gente pode pensar no que a gente tem, no pegar um abajur, um ring light, né, fazer numa sala que tenha alguma iluminação. É importante você entender o que a luz está fazendo ali na sua cena, criar atmosfera, né? A luz cria muita atmosfera. Se você ilumina por baixo, isso dá uma sensação. Se você ilumina lateralmente, dá outra. Se você usa luz dos dois lados ou só de um lado. Então, o importante é que você preste atenção no que você está fazendo, tenha consciência dessa luz, né, que está sendo construída para que a sua cena passe a atmosfera, o clima ali do que está acontecendo, né? A gente fala em luz de hospital. É legal luz de hospital quando você está filmando num hospital, né? Você não pode ter uma luz muito diferente dentro de um ambiente daquele. Então é importante ter consciência para poder manipular a luz a seu favor. Não tem certo e errado, né? Não tem uma luz que essa daqui é a luz perfeita. Não, é perfeita para aquela situação, com aquele recurso. O importante é que você tenha consciência do que está acontecendo na sua criação audiovisual. Uma solução possível é você filmar em ambientes externos, né? Se eu não tenho muitos equipamentos de luz, eu estou num lugar onde não tem uma vara de luz com muitos spots e tal, o que eu faço? Posso migrar para uma externa, né? Fazer uma cena externa. Na fotografia de cima aí dessa imagem você vê um pôr do sol, um casal ali, uma casinha no fundo com um pôr do sol. Essa luz do pôr do sol é belíssima, né? Os fotógrafos adoram esse horário, né? A hora dourada, porque é uma luz quente, uma luz muito bonita de fotografar. Legal, maravilha. Mas para vídeo a gente tem uma dificuldade, né? Porque daqui 15 minutos, 10 minutos depois daquela cena, tá uma escuridão só, ninguém tá vendo mais nada. Então, para uma fotografia, é legal, você tira, aproveita aqueles 5 minutos da hora dourada e maravilha. E para vídeo não é bem assim. Imagina, você vai filmar uma performance em que tem
30 minutos no pôr do sol. Você vai começar de dia e vai terminar de noite, inevitável. Pode fazer isso? Pode, se for esse o seu desejo, né? Agora, se não, você vai ter que pensar. Então, vamos começar a filmar mais cedo. Vamos lá, meio-dia. A foto de baixo ali, nessa imagem ao lado, é o que acontece quando a gente fotografa, filma com o sol no alto da cabeça. Isso gera uma sombra no rosto que é ruim, né, de se ver. Na fotografia você corrige isso, na fotografia estática, né, você corrige isso pedindo para o seu modelo ali, para sua modelo, olha um pouquinho para cima, mexe o seu rosto para um lado, para o outro, e isso tudo já vai fazer ficar legal. Agora pensa você, um ator fazendo um monólogo de 1 hora com a cabeça virada para cima, vai ser uma tragédia, né? Então, qual a solução? Vamos procurar um dia nublado. Quando está nublado, aquelas nuvens altas, aquilo é maravilhoso, como um grande difusor de luz, vem luz por todos os lados, né? Então forma uma iluminação mais suave. Você pode fazer isso artificialmente, cobrindo o local com um lençol, né, um pano para fazer o papel do difusor, filmar perto de uma parede que está refletindo luz indiretamente, iluminando as sombras. Enfim, tem recurso para fazer a manipulação da luz. E por último, mas não menos importante, é o momento da pós-produção. Quando você coloca, depois que você captou, fez tudo, você coloca isso num computador. Ainda é possível mexer em alguns parâmetros, como o brilho, o contraste, a saturação de cores. Então você consegue ainda fazer alguma alteração no computador. Tem uma frase no audiovisual que diz, né? A mágica acontece na hora da edição. É verdade, a mágica sim, mas não acontecem milagres, não dá para se fazer milagres. O melhor é você ter um material bem captado para que você tenha que mexer pouco na pós-produção. Pensa comigo, se você filmou com uma câmera colorida como essa, se na hora da edição eu olho para aquele material e falo, nossa, ficaria legal se fosse preto e branco. Legal, dá para diminuir a saturação de cores até você chegar no preto e branco. Tudo bem. Agora pensa o contrário. Se você setou a sua câmera para a função preto e branco, filmou tudo no preto e branco, daí chega na hora de editar, você fala, queria que fosse colorido. Não dá mais. Aquilo que está captado em preto e branco vai, né, é tanto trabalho colorizar um filme que não dá nem para pensar. Então, entende? A gente pode melhorar na edição, fazer mágica, mas não faz milagres. Então é melhor você cuidar de todas aquelas coisas, da luz, da regulagem da sua câmera, tudo antes de sentar na mesa de edição. Na ilha de edição a gente faz pequenos ajustes que ficam muito interessantes. A segunda dimensão do nosso material, da nossa peça audiovisual, é a parte do som. O som é parte importante do audiovisual. Claro que se você for uma pessoa que está ligado à música, isso já faz muito sentido para você, né? Uma peça audiovisual de música, o som é a parte mais importante, né? Que se dedica mais tempo, mais trabalho. Mas mesmo quando não for um trabalho de música, é importante a gente pensar também no áudio. Existem muitas maneiras de se captar o áudio de um espetáculo, de uma performance. A gente pode usar microfones direcionais, a gente pode usar microfones de lapela, a gente pode usar o microfone de um celular. Os celulares têm bons microfones para aquilo que ele se dedica, que é captar a voz a uma certa distância. Enfim, tem uma infinidade de equipamentos que podem ser usados. Você vai ter que pensar qual é aquele que você tem, a melhor possibilidade que você tem para fazer aquela captação. Eu aqui estou usando, por exemplo, um microfone de lapela. Ele está aqui preso na minha camisa, dá para prender isso num ator, num performer às vezes fica estranho que dá para ver onde está o microfone, então você pode esconder esse microfone na roupa, tem que tomar cuidado porque se o figurino ficar encostando no microfone, faz ruído, né? Então, assim como na fotografia tem ruído, no áudio também tem ruído. No áudio tem, além do ruído, que é quando você tem um som muito... você precisa puxar artificialmente a sensibilidade, né? Aumentar o ganho ali muito artificialmente, começa a ter um chiado do equipamento, que é normal, vai ter. Mas se você... no áudio você tem uma outra coisa que são as interferências de áudio. Então é o cachorro
que late bem na hora, é a criança que acorda e chora, o galo cocorocando. Então tem, né, um monte de coisa, o avião que passa bem na hora da cena. Então a gente tem que pensar numa acústica, tentar estar num local onde essas interferências não vão acontecer, ou se forem acontecer, a gente entende que a gente queria. Claro, você está com sei lá, uma intervenção de circo numa praça. Eu quero ouvir as pessoas rindo, eu quero pegar os comentários, então de repente eu espalho microfones para pegar o som da plateia, né? Num teatro eu quero aplausos, eu quero, mas tem hora que eu não quero, né? Então preciso escolher o que eu estou fazendo, né? Se vai ter interferências ou não, o que eu preciso. Então a gente pode pensar no áudio de todas essas maneiras. Aqui eu tenho algumas dicas de áudio para você que está fazendo a sua peça audiovisual. Primeiro é a atenção, então, a esses detalhes, os ruídos e as interferências. Porque quando você descobre na ilha de edição que tinha um ruído, que tinha uma interferência no seu áudio, vai te dar muito trabalho de limpar isso. Às vezes você não vai conseguir limpar, dá para melhorar alguma coisa aqui e ali, mas né, era melhor você ter prestado atenção, monitorado tudo isso durante a gravação, durante a captação. A segunda coisa é a noção de desenho de som. Às vezes você tem muitas camadas de sons acontecendo. E o ideal, o mundo ideal é que você consiga gravar e captar cada uma dessas camadas separadamente. Isso a gente vê, por exemplo, na gravação de um disco de música, né? Cada instrumento é gravado num canal, então a voz é gravado, o violão é gravado em outro, o baixo em outro, a bateria, né, os pratos num, o bumbo no outro, a caixa no outro. Por quê? Porque depois você consegue fazer esse desenho, colocar cada uma daquelas camadas no seu volume ideal. E a terceira dica é a questão do copyright. Se você for pegar uma música como trilha sonora, saiba que muitas músicas têm proteção de copyright. Então, você tem a opção de conseguir músicas com licença grátis em sites de trilha sonora para isso mesmo. Você pode ter autorização do compositor, então, se você, na sua trilha sonora original, você tem que ter autorização para poder usar as músicas na trilha. Não vai pegar uma música qualquer de um artista pop ali, botar no seu vídeo Michael Jackson e subir para o YouTube, que o seu vídeo vai ser derrubado por questões de copyright e você perdeu o seu trabalho. Então é melhor você pensar nisso antes de começar. E como prometido, agora a gente vai juntar tudo na edição. A edição você vai precisar de um programa de edição, um computador, um celular, um tablet, dá para editar em muitas plataformas, com muitos programas diferentes. Existem programas bem simples e, portanto, bem fáceis de aprender, programas bem complexos e, portanto, difíceis de aprender. Você precisa entender aí onde você está, né? Quanto tempo você tem para se dedicar a esse estudo, esse aprendizado de um software de edição. Existem softwares que são pagos, caros, com licenças caras, tem outros que são gratuitos. Tem para todos os gostos, tem para tudo. E é nesse momento que a mágica vai acontecer, aquela mágica vai acontecer, de você juntar a imagem e o som e agora ter uma peça de audiovisual. O meu conselho é separe um tempo do seu processo criativo para você aprender um pouco como fazer a edição num computador. Né, escolha aí um programa que seja o ideal para você, aprenda a mexer para que você possa extrair dele também os seus melhores recursos, conseguir fazer transições, conseguir fazer efeitos que sejam bonitos, condizentes com a sua peça audiovisual. E é isso, espero ter ajudado vocês, espero que as produções audiovisuais de vocês fiquem melhores daqui para frente, que vocês consigam criar mais e estar cada vez mais próximo do seu público, onde quer que o seu público esteja. Forte abraço!